135 Kiren Saga Capítulo 482 Resultados e Energização Autor El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Parte 1. A saga de Katatoskr sempre continha o mais misterioso dos roubos que os estudiosos ao longo da história sempre pensaram nele para algum tipo de ladrão-herói que confiava na furtividade para conseguir coisas boas. Mas houve um incidente que revelou o verdadeiro poder de Katatoskr para o futuro geração, e essa é a rede de túneis sob a vila de Shadgrove em Hammerfell. Naquele dia, foi relatado que um grande número de cartões de assinatura Katatoskr foram encontrados por toda a cidade. A cidade foi completamente roubada sob os olhos do culto do verme e dos vampiros do culto de Clavicusville. O que se sabia é que todos os campos de tortura e os cofres subterrâneos ficaram vazios de repente, com necromantes confusos acima do solo e vampiros hipnotizados no subsolo. Como isso aconteceu? Como Katatoskr poderia libertar uma vila inteira sequestrando os aldeões de uma vez, e como ele poderia lutar contra todos os inimigos no subsolo, deixando pilhas de zumbis poderosos despedaçados? Era tudo um mistério e muitas teorias foram construídas para explicar aquele dia. Mas no presente e no interim, o próprio João não estava pensando em explicar nada a ninguém. Ele estava no meio de um treinamento mágico sério agora. Um avanço. Ele estava finalmente experimentando um desses depois de ficar interminavelmente preso na fase inicial do Flame Dragon Art estágio desde que ele rompeu em Narcis. Ele sentiu isso ao transferir Isa Nagkeland de Shadgrove para Bergama, onde Karen e Aliança Onding estão. João ultimamente sentiu que o poder dos elementos estava ficando mais forte dentro dele. Ele entendeu que ascender com seu treinamento significa enfrentar mais restrições, e desta vez ele entendeu mais sobre as amarras do mundo. O primeiro estágio é Dragon Robbing, como ele chama, ou Magica Gathering. Como funciona? Através dele, reúne-se magia suficiente para romper o primeiro limite e acessar sua energia astral, conhecida como poder, acesso astral. Este é um dos vínculos do mortal criado quando o mundo foi criado e é o vínculo de Akatoshi. O segundo vínculo, ou melhor, o segundo estágio, é o que ele chama de Dragon Frame, ou funcionalmente conhecido como estágio Frame Building, onde o praticante quebra um segundo vínculo ganhando tempo de vida extra e montando seu corpo do efeito da idade, tempo que resulta para a juventude eterna, o que é conhecido como poder, carne eterna, tornando-se imune a doenças. Este vínculo é o vínculo de um corpo mortal, ou melhor, o vínculo de Akai. Seguindo o mesmo padrão, o terceiro estágio quebra outro vínculo e, pelo que parece, são os elementos. O vínculo de Kinaret. Essa percepção foi muito importante para João finalmente acertar seu coração e quebrar o gargalo. Para simplificar, é preciso entender a história da criação, onde todos os espíritos foram condenados à mortalidade por Lorcan. Os 8 espíritos mais fortes restantes mais tarde se tornaram 8 plantas ao redor do sistema solar de Nir. Esses 8 planetas são Akatoshi, Arkai, Kinaret, Dibela, Mara, Zenitar, Julianos e Stendhal. Cada um deles representa um vínculo no mundo e são tempo, mortalidade, elementos, alegria, amor, artesanato, sabedoria e misericórdia. Então, no total, foram 8 limites que alguém deve quebrar para se tornar imortal. Parece um longo caminho para alguém como Jun, que apenas rompeu as amarras do tempo e da mortalidade. Pode-se pensar que quebrar todos os 8 vínculos levará muito tempo, o que é o caso, mas João já percebeu que o vínculo dos elementos é o mais difícil de todos. Imagine alguém cuja magia é livre dos elementos. Este é um grande passo, pois os elementos que são governados por Kinaret são que mantêm a realidade em ordem. Isso significa que quebrar esse vínculo é a chave para um grande tipo de ascendência. A mente de João estava tendo quase 1000 ideias em todo lugar, pensando nas possibilidades de seu treinamento, mas ele ainda mantinha um controle muito firme sobre o seu treinamento. Em poucas horas, as mudanças começaram a acontecer. Os Firewheels que ele se tornou recentemente bom em lidar foram graças ao estágio Flame Dragon Art.
Ele estava ganhando controle sobre algumas partes de sua alma às quais não tinha acesso antes e começou a progredir. No final do dia, uma tempestade de fogo desceu do céu e tentou devorá-lo, mas ele se esquivou com bastante facilidade. O segunda verdadeira tribulação celestial acabou. Ele agora é uma fase intermediária, estágio do coração do dragão flamejante. Seus poderes finalmente aumentaram novamente. João esteve ausente por um dia inteiro, mas a Onding Aliança ainda pode capturar a cidade de Bergama. O lugar parecia ter sido infiltrado pelo Orkut e o governo era dirigido por eles. Eles acusaram muitos cidadãos de vários crimes e enviaram os guardas corruptos atrás deles, saqueando suas casas e prendendo suas famílias. Uma vez que isso foi feito, todas as vítimas foram transportadas para campos longe da cidade para Solskjaer e obter seus cadáveres zumbificados. Como os necromantes conseguiram se safar disso foi apenas graças à cooperação do senhor da cidade e sua família. Eles foram subornados e corruptos, estabelecendo uma ordem própria e criando leis que restringiam todos os tipos de liberdade. Mesmo quem tentou migrar da cidade teve que deixar tudo o que tinha para trás e viajar apenas com o que cada um pode carregar. O City Lord silenciou todas as pessoas de autoridade que falaram contra ele e transformou muitos edifícios dedicados ao serviço público em prisões e masmorras. Tudo isso com a total cooperação dos guardas que perderam seu propósito por sua ganância aqui quando Karen e a Onding Aliança chegaram. Karen não precisava que João passasse por uma investigação. Ele tinha o governador de Gilane com ele, que tinha Bergama sob sua autoridade. Quando o senhor de Bergama se recusou a abrir os portões para a aliança, o governador de Gilane atacou Karen até que os dois escalassem as paredes durante a noite. Então convocou o povo de Bergama a se revoltar e se salvar primeiro para que pudessem abrir os portões para a aliança. Foi sangrento dentro da cidade por um tempo de 6 horas até que o povo conseguiu fazer a família do governador como reféns, o que causou discórdia entre o prefeito e o governador. Os guardas entraram em caos e a defesa caiu em frangalhos. A aliança Onding entrou na cidade e não muito tempo depois, todos os necromantes foram reunidos e mortos junto com alguns traidores. Assim que João e os que estavam com ele chegaram, a situação já havia acabado. João reuniu um grupo de Undine Chargers e pediu a Karen para liderá-los primeiro dentro do deserto de Alikr para ajudar a cidadela de Ebonar. O resto da aliança terá que seguir seu ritmo depois deles e Karen concordou com isso. No dia seguinte, João deixou Jax com Karen e liderou sua equipe ao lado de 200 carregadores de Struzmka no deserto visando a velha cidadela ao sul de Sentinela. Levaria 2 dias para os buffs de João viajarem até a cidadela e então eles tiveram que passar uma noite no deserto se defendendo dos mortos-vivos que vinham literalmente de todos os lugares. João escolheu o acampamento para ser posicionado em uma pequena colina rochosa para que as estradas pudessem ser monitoradas e protegidas com firmeza. Durante a noite, ele se encontra com Isa, Beth, Mirren e Miranda. Então, alguma novidade? João perguntou. Não muito. Beth respondeu, mas estamos nos aproximando de um destino muito forte. Talvez eu descubra amanhã. Beth não parecia ser capaz de adivinhar melhor quanto mais perto chegavam do centro do feitiço Solsnari. Eu entendo. Não se sobrecarregue, podemos mandá-lo de volta para um lugar mais seguro caso você precise de um lugar melhor. João disse. Eu preciso estar mais perto de você e de qualquer que seja o destino para que eu possa ter uma imagem mais clara. Receio que estejamos sem opções, mas para fazer algumas partes às cegas. Está tudo bem. Vamos tentar entrar em contato com a cidadela e o sentinela para economizar tempo. Vou deixar isso para você, Mirren. João falou com Mirren. Sim, sim. Apenas pare de arrastar e nos mostre as coisas que você já roubou. Mirren estava mais interessado em outra coisa. Tudo bem, você pediu por isso. João também estava animado para mostrar as coisas boas. Cofre do rei Orgnum, Menor Maormer. Uma vez por dia, o café gerará moedas de ouro de origem aleatória. O primeiro item não era outro senão o cofre do rei Orgnum, o rei imortal dos Maormer, elfos do mar.
Era uma caixa forte feita de malaquita aquática azul com serpentinas gravadas ao redor. Um cofre que pode fazer o ouro do nada. Isso é algo para se olhar. Isa exclamou. Não faz o ouro do nada. João e Miranda responderam ao mesmo tempo. Os dois mais espertos do grupo entenderam o segredo do cofre à primeira vista. É leve, quase sem peso. A magia espacial está envolvida. Miranda disse. A julgar pelos vários tipos de moedas de ouro, este cofre coleta moedas de todo o mundo. Meu melhor palpite é que ele pode conter todos os tesouros submersos de todas as partes do mar. Olhe para aqueles. Se eu estiver correto, estes são a Kaviri Gold Eels. A estimativa de João foi baseada em um palpite de sua experiência com o frasco branco. Nada pode criar algo do nada além de Deus. Ainda assim, as lendas dizem que, uma vez que alguém o adquire, isso lhe dará uma quantidade ridícula de riquezas a ponto de envergonhar o mais rico dos mercadores e então desaparecer para encontrar outro mestre. Disse Mirren. Já sou um dos comerciantes mais ricos do mundo. Quem é o mais rico agora? João perguntou. Jefiambeços de Alinor e Belus Gatius de Cirodio. Miranda respondeu. Agora, esses são alguns nomes assustadores por algum motivo. João disse. Bem, desde que eu fique mais rico do que eles, não me importo. João pegou o cofre do rei Orgnum e o colocou em seu tesouro dentro do cubo. Parte 2, Mudstone draconiano, menor a Kaviri, resistir a veneno, resistir a doenças. O próximo item era um amuleto a Kaviri conhecido como Draconian Mudstone. Não é nada Sheagoratian ou relacionado à loucura do tipo, mas é muito conhecido por ser um dos objetos de valor valorizados pelos condes de Bruma. As lendas dizem que a pedra dá imunidade a venenos e doenças, mas pelo que parece, é apenas 50%. João já está imune a doenças por ter um corpo jovem que não envelhece, mas a resistência ao poison é muito necessária no momento para a luta contra Zayn. Isa prometeu a João treiná-lo para ser resistente a veneno, mas eles não tiveram muito tempo por causa do drama que acontecia ultimamente, então a pedra será usada por João. Eu já estou usando um amuleto maior de Talos e um símbolo maior de Kine. Pareço um punco usando tudo isso em volta do meu pescoço. João reclamou. Os objetivos justificam os meios, João. Miranda o calou. Frasco de Lilandrio, menor élfico, absorção mágica, reflexão mágica. O item a seguir foi uma maravilha por si só. O frasco de Lilandrio é um artefato valorizado pelos altos elfos. Foi usado por Cyrus, o herói de Struzmkai, para derrotar o necromancer Ngasta. Além disso, é muito resistente à magia, tornando-o a melhor arma anti-magia. Eu acho que isso vai para você. João passou para Mirren e Miranda. Os dois ficaram surpresos, pois realmente não queriam nenhuma parte do saque. Havia um motivo. Eu não estou bisbilhotando seus segredos, mas vocês dois parecem ter muita coisa acontecendo com a alta sociedade Altimer. Se eu estiver correto e vocês são nobres elfos superiores, então isso volta para vocês por direito de herança. João pode ser um colecionador, mas não deixaria coisas tão valiosas apodrecerem quando alguém precisa mais do que ele, principalmente se alguém for seu amigo. Chifre de Jadari, menor Dragonbone, paralisar dragões, dragões de dano. Esta foi outra maravilha. Um chifre de dragão muito antigo que remonta aos dias da Primeira Era. Dragonhorn são artefatos lendários criados principalmente pela Dragon Guard, usados como armas contra os dragões. Eles são chifres de guerra mágicos esculpidos nos chifres dos dragões, inscritos com várias runas arcanas e são capazes de produzir um som tonal que incapacita os dragões. Eles, no entanto, não terão efeito se usados contra o dragão do qual o chifre se originou. Eles são muito frágeis e podem quebrar instantaneamente e virar pó depois de apenas alguns usos. Portanto, era raro ver um sobreviver até a Quarta Era. O chifre de Jadari é um Dragonhorn de combate conhecido por sua habilidade única de nunca quebrar. Foi dado a Jadari, um membro do Orgulho de Alcoche, por seu doador Nafalar, o próprio dragão vermelho do qual o Livro do Círculo de Cyrus, que foi presenteado a João por Karen, foi criado.
A própria Jadari era uma campeã Khajiit de Alcoche. O aspecto Khajiit de Katoche. Outro conhecido Dragonhornel, o Ornof Jujão indica ler, aquele mesmo chifre que os Greybeards enviam aos Dragonborns para recuperar. O chifre era grande, quase tão alto quanto Jun, e seu poder parecia adormecido, mas Jun sabia que pode ser recarregado pela energia lunar que ele pode utilizar agora. Jun sugeria guardá-lo caso fosse necessário. Claro que ninguém comprou o fato de que essa coisa será necessária, pois ninguém acreditava em contos de fadas de dragões. Martelo da Terra Morta, menor da Edric, criar atronaches de ferro, perigoso em contato direto. Não é um artefato da Edrico muito conhecido, mas este martelo prateado brilhante pode causar sérios danos. Sua função original é criar atronaches de ferro a partir de substâncias liquidificadas que contenham uma grande quantidade de metal. Atronaches de ferro são golems em vez de atronaches reais, mas seu poder é algo de se ver junto com sua aparência assustadora. Por que é perigoso em contato direto? Isa perguntou. Porque extrai metal de substâncias líquidas. Por exemplo, seu sangue. João atendeu. Sangue? O que isso tem a ver com metal? Muito, meu amigo. Muito. Este artefato foi colocado em um baú seguro para contenção. Lâmina de gelo do monarca menor e o Vensteel, dano de gelo, congelar, outro artefato de grande poder. A lâmina de gelo do monarca é considerada um dos artefatos mais valiosos de Tariel. Diz a lenda que o malvado arquimago Almion Selma encantou a Claymore de um grande guerreiro com a alma de um Frost Monarch, uma forma mais forte do mais comum Frost Atronache. O guerreiro, Turg narra-se, faria parte do assassinato de um grande rei em uma terra distante e se tornaria o novo líder. O assassinato falhou e o arquimago foi preso. A lâmina de gelo congela todos que sentem sua lâmina. Alguém entre nós é um bom mestre espadachim e precisa de uma lâmina excelente. João passou para Mirren. Oh, que consideração, João, pergaminho ancião, esquecido menor ancião. E aqui veio o último artefato encontrado na sala do tesouro do culto de Clavicusville. Um pergaminho ancião. O Eldiscroft Forgotten. Eu esqueci um monte de coisas. Então isso vai me ajudar a lembrar? João perguntou. É melhor se você não tocá-lo. Betty disse fazendo João guardá-lo. Há algo de errado. Essas coisas estão muito ligadas ao destino. Seu destino é adquirir 3 Elder Scrolls e esse não é um dos 3, estou certo? Ela disse. O que João se sentiu desanimado ao ouvir isso. Bem, você trouxe um mote para este. Acho que você pode pelo menos pedir a ele para ler. Vejo que você esqueceu. Isa disse. É isso que pretendo fazer, mas primeiro precisamos chegar à cidadela. Não quero arriscar nada. João disse. Ótimo. Qual é o plano quando alcançarmos? Perguntou Mirren. Simples. Avalie a situação, repela os mortos-vivos, faça um plano avançado, encontre-se com os imperiais e persiga seriamente um Ornkult. João disse. Você está percebendo que quanto mais entramos, mais as coisas ficam mais difíceis. Miranda disse. Estamos sem opções no momento. Pelo menos aumentamos o poder e temos coisas novas para lutar. Tenho certeza de que elas serão úteis. João disse então se virou para Isa. Sobre confrontar Zayn. A situação ficou fria de repente quando todos ficaram em silêncio. Você não vai deixá-lo por mim? Ela perguntou. Eu não posso. Você sabe que é perigoso e você não pode vencer. Mas não serei só eu. Da última vez quase o peguei combinando nossos esforços. Ele tem um corpo que não sente dor nem cansa. Ele é mais ridículo do que qualquer vampiro ou lobisomem. Não se esqueça que ele é um híbrido. Não podemos arriscar isso. As alegações de João eram sérias e verdadeiras. Ninguém pode enfrentar Zayn dessa forma. O que vai piorar as coisas se a reencarnação de Manimarco conseguir possuir a de Zayn. Isso vai ser um desastre. Acrescentou Miranda. Entendo. Isa gritou e se levantou. O que importa agora são os vivos, não os mortos. Precisamos chegar à cidadela. Acho que os cavalos descansaram o suficiente.
Ela saiu da tenda e os outros suspiraram em uníssono. Era difícil raciocinar com ela assim. Vocês todos sabem o que fazer. João disse. Os outros assentiram e limparam a tenda. Então João refez seu disfarce e saiu como alto mago Krilon. Ele ordenou que o batalhão sob seu comando estivesse móvel em 2 minutos. Algumas horas depois, João entrou na área onde a cidadela costumava controlar. A situação era terrível, pois muitos aprendizes da cidadela foram vistos andando como mortos-vivos. A primeira linha de defesa foi destruída e muitos postos de controle foram invadidos pelos necromantes. Depois de alguns encontros durante a noite, João e seu grupo chegaram nas proximidades da cidadela. As grandes cúpulas foram vistas com o nascer do sol do dia seguinte. João e seu grupo vieram do leste com o sol nascendo atrás deles. Eles cavalgaram em cavalos velozes e encontraram uma grande força de mortos-vivos sitiando a cidadela principal. Ataque! Não pare até chegar aos portões da cidadela. João deu a ordem à formação de carga e dividiu as linhas dos mortos-vivos com João liderando o ataque. Ele levantou orgulho e extraiu energia diretamente da luz solar. Em seguida, lançou um feitiço terrível chamado Golpe Solar. Uma explosão bruta de energia solar desintegrou todos os tipos de mortos-vivos em seu rastro, deixando apenas um rastro de energia brilhante no chão. Os necromantes notaram a chegada dos reforços e tentaram detê-los, mas os cavalos eram rápidos demais para serem parados. Abre os portões. Isa cavalgou mais rápido em seus tormos a tronar, chegando primeiro aos portões da cidadela e revelando seu rosto. O portão se abriu assim que Isa foi visto e os 200 cavaleiros deslizaram, deixando para trás nada além de necromantes furiosos rangendo os dentes. Assim que Isa perguntou sobre o que aconteceu, notícias sombrias chegaram a ela por uma adepta feminina. Senhor Isa, você é o posto mais alto aqui na cidadela. Os anciões. Eles estão sitiados no Vale da Pirâmide Ansei. Kirin Saga capítulo 483 João Dariguin advertiu Senhor Isa, você é o posto mais alto aqui na cidadela. Os anciões. Eles estão sitiados no Vale da Pirâmide Ansei. Como se as coisas não pudessem piorar, agora os altos escalões da cidadela estavam em sua própria situação, ao que parecia. De alguma forma, toda a situação estava piorando muito rápido. Isa não queria responder ou dizer nada, mas estava sem opções. A vila inteira foi atacada e apenas a cidadela permaneceu. Ela tinha que assumir o comando. Como eles deixaram você aqui sem nenhuma liderança? Ela perguntou. Os outros adeptos seniores, os Battlelords e os anciões que estavam no comando foram mortos ou feridos mortalmente. A situação está ficando caótica e não sabemos o que fazer. O adepto respondeu. Porra! Isa xingou em voz alta e queria se livrar de tudo ao mesmo tempo, mas não tinha escolha melhor. Krilon, por favor, cure todos aqueles Elders e Battlelords enquanto eu cuido da situação. Ela disse. Tudo bem, os Chargers podem descansar ou ajudar você. Eles estão sob seu comando. João deixou o negócio principal para Isa e entrou na cidadela para atuar como curador, mas antes disso, ele desenhou uma grande runa no chão e apoiou com joias da alma e lançou o feitiço de restauração de nível mestre, Luz de Aetherius. Todos os feridos estavam sendo curados e toda a corrupção estava sendo expulsa. Apesar da cena espetacular do feitiço que formou uma cúpula acima da cidadela, não é focado o suficiente para curar os gravemente feridos ou danificar os poderosos mortos-vivos. João teve que ir pessoalmente curar os Battlelords com suas melhores poções e feitiços de cura. É incrível vê-lo utilizando suas duas mãos e, orgulho, lançando 3 feitiços ao mesmo tempo. Aconteceu até que Nag e Kellen, que foram feitos prisioneiros no cúbio de João, se ofereceram para ajudar. Depois disso, João voltou para Isa, que conseguiu organizar as forças de defesa e afastou uma onda de mortos-vivos. A quantidade de mortos-vivos aqui é enorme. Não importa o que matemos, eles continuam voltando. Eu nunca soube que o feitiço Soulsnare poderia ter o efeito de manter mortos-vivos para reanimá-los novamente. Ela disse. Entendo. Precisamos danificar os mortos-vivos além do reparo, então.
João concluiu. Isso é impossível para nós no momento. Se você puder nos apoiar por trás, nós podemos. Iz estava prestes a sugerir algo, mas João interrompeu. Não, eu terminei de jogar. Vou lidar com isso sozinho, diga aos carregadores para acompanhar. Ele disse e tirou a máscara, Krilon, do rosto. O que você está fazendo? Ela perguntou. Ele não respondeu e rapidamente foi até Bert, que estava cochilando com Nefertiti. Ah não, eu quero. Ele falou. Quero que? Ela esfregou os olhos enquanto se levantava. Aquela bênção que você prometeu. É boa? Ele perguntou. HM. Certo, para a tarefa do East. Não sei. Lá de Boreá é quem escolhe. Ela disse. Tudo bem. Ligue para Loxamia na linha ou qualquer outra coisa. Ele disse impacientemente. Tudo bem. Nossa. Qual de nós é a criança? Ela parou e se levantou. Em seguida, olhou para ele. Você pode querer descer. Ela disse. O que João caiu sobre um joelho. É. Você é alto, um pouco mais, na altura dos meus olhos. É isso. Ela o fixou perto dela. Em seguida, segurou seu rosto. Ela então se aproximou de sua testa. Cabeçada. Aí. Ei, o que foi isso? Ele disse coçando a testa com um dedo. Ah. Isso dói. Ela segurou a testa com as duas mãos com dor. Do que é feito seu crânio? Isso realmente dói. Estou falando sério aqui. Ele olhou para ela. Eu também. Mas, aparentemente, eu não consegui fazer você entender que acordar alguém de seu cochilo é rude. Eu não sou seu gato. Eu não acordo Nefertiti de seus cochilos. Agora, a bênção. Ele disse. O mero contato físico foi o suficiente. Você tem sua bênção. Vá embora. Beta estava irritada, mas João parecia mais descontente com o comportamento dela. Ainda assim, ele conseguiu uma bênção. Com um pouco de foco, ele podia entender o que era aquela bênção. Isso é realmente adequado. João sorriu depois de receber um presente tão legal neste momento de necessidade. Ele deu um tapinha na cabeça da garota atrevido e foi embora. Ele convocou Manopla, Uraguard, e os martelos, Sunder, e Deadlandamer, cada um em uma mão. É claro, orgulho, estava flutuando acima dele. Assim que chegou ao portão da cidadela, ele chamou, Ganância, e tirou a correio de ébano. Enquanto se cobria com Ganância, João ordenou que ele entrasse em Uraguard e liberasse sua segunda forma. Em um segundo, João conseguiu uma nova transformação completa. Em vez de sua armadura de ébano usual, ele agora está em um Bemersha em maio de latão chamado Urat meio, feito de milhares de anéis. Correio espectral, menor e mer, toda resistência, fortificar força, aegis, refletir tudo, refeito ganância. Era a armadura definitiva para uma luta corpo a corpo criada pelo mais brilhante Emer Lord, que condenou sua raça e foi impulsionada pelos ridículos poderes despertadores potenciais da ganância. João usou esta forma de Uraguard. Para o Atefatar apenas uma manopla e ele vai usar um par de martelos muito perigosos. Isso pelo menos significava que ele não seria tão prejudicado. Separação, menor e mer, dano elemental, dano da alma martelo da terra morta, menor da Edric, criar atronaches de ferro, toque perigoso, abra o portão. João deu ao guarda do portão um olhar gélido que o fez fazer o que foi dito sem pensar. João passou pelos portões abertos sob os olhares de todos e sorriu como um maníaco. Sua aura formou um exoesqueleto espesso ao seu redor enquanto ele era observado pelos necromantes e seus mortos-vivos. Peguem aquele homem. Os necromantes gritaram. João ficou instantaneamente puto e teve vontade de esmagar a cabeça daquele cara da maneira mais dolorosa possível. Para os espectadores, João parecia um louco vestindo uma Remershaim ridiculamente cara e segurando um martelo em cada mão com seu cabelo ruivo, dando-lhe uma aparência notável. Este louco abriu os braços levantando os dois martelos na altura dos ombros e sua aura começou a se agitar como um verdadeiro louco. Boreá. Ele chamou pelo nome de Boreá e de repente,
Sua aura agitada começou a queimar como uma chama. O próprio homem já estava correndo para frente como se tivesse enlouquecido. Ah! Seu Vingard, seus filhos da puta! Seu Vingard! E isso foi um Nod gritando um grito de guerra, devastando todos em seu rastro. Ele avançou com os dois martelos na mão, então se deparou com alguns grandes mortos-vivos que ele não identificou em seu estado de espírito selvagem. Ainda assim, uma vez que ele entrou em contato com o que quer que fosse aquele morto-vivo, um golpe de Sunder foi o suficiente para transformar metade daquela coisa em pedaços e a outra metade voou para algum lugar. Não importava, pois a próxima vítima estava sendo atingida pelo Deadlander no instante seguinte. Morra! Ah! Vou matar todos vocês! João não parava de gritar quando ficou sozinho entre a horda de mortos-vivos. Devemos ajudá-lo. Miranda queria correr atrás de João, mas Isa segurou. Olhar mais de perto. Como ela apontou, João estava realmente cercado, sendo atacado de todas as direções, mas ele não parecia alguém que estava preso, mas sim. Ele os estava prendendo. As criaturas mortas-vivas e os cultistas que cercavam João estavam todos tentando pegar um pedaço dele, mas muito menos o correio espectral. Sua própria pele era impossível de ferir por seus ataques fracos. Ele ficou parado com um sorriso louco, mas assim que conseguiu um bom número de inimigos ao seu redor, ele finalmente reagiu. Eu queria tentar isso há muito tempo. Whirlwind. Como se uma criança ganhasse um brinquedo novo. João usou e abusou da bênção de Boeria da melhor maneira possível. Ele replicou uma certa habilidade de um certo jogo acenando, abrindo os braços e girando em torno de si mesmo, criando uma tempestade com sua aura. Na maioria dos casos, isso não deveria funcionar mesmo com aura, mas o estado especial em que sua aura estava permitia que tal anomalia acontecesse. A cada turno que ele dava, os mortos-vivos se despedaçavam e os cultistas eram mortos. Um monte de cadáveres e um rio de sangue se formaram ao redor. Não importa o quão rápido os cultistas de vermes fossem ressuscitar os mortos, eles eram incapazes de acompanhar a velocidade de João e danificar seus zumbis. Aqueles que viram isso das defesas da cidadela sentiram um arrepio na espinha enquanto observavam um homem dominar sozinho o exército morto que os levou ao esconderijo. Eu nunca vi uma habilidade marcial como essa antes. Como isso funciona? Isa sentiu arrepios quando João começou a girar. Não é o mesmo que os derviches da espada giratória? Miranda perguntou. Não, os derviches empregam precisão em seus giros. Então as duas espadas são dois ataques diferentes. Mas o que ele está fazendo é apenas girando. Não me diga que aquele idiota inventou sua própria arte marcial. Miren queria bater de frente. O estado de João era único, mas ele mostrou um estado de espírito familiar para um certo estilo de luta que Isa testemunhou antes, mas João tinha seu próprio estilo sobre isso. Enquanto isso, João não parou com o ataque Whirlwind. Isso é muito divertido. O que vem a seguir? Saltar. Bater no terreno. Cleave. Arremessamento de arma. João se divertiu revivendo todas as habilidades marciais fictícias que lhe vieram à mente. Até que ele esgotou a maioria dos cultistas. Seu ataque o apontou ou lançou, Sunder, em uma formação de Anualoks explodindo-os em pedaços. Com eles, ele cuidou de metade do exército de mortos-vivos. João também encontrou Deadlander em um dos lagos de sangue e carne que ele causou depois de destruir os mortos-vivos sem rumo. Ele agora estava livre de armas. Vamos fazer isso da maneira clássica. Ele disse enquanto estalava os dedos. Festival de biscoitos. E a ira celestial seguiu seu anúncio sombrio enquanto seus dois punhos brilhavam com Lightning Magic cada um. Aqueles que tiveram a infelicidade de estar no caminho de seus punhos desejaram ter sido mortos pelo martelo. Todos vocês vão morrer. Uma pessoa tão ridícula corria e batia em tudo em seu caminho, ignorando todas as formas de ataques que eram completamente inúteis contra ele. Nesse ponto, a resistência era apenas uma ilusão. João notou os necromantes tentando recuar, então ele deixou quem quer que estivesse acertando e deu um salto alto para bloquear seu caminho. Seu demônio! Você vai embora.
O mesmo necromante que ordenou que os outros o capturassem a princípio estava rastejando para trás tentando fugir dele. João pisou no manto do homem, impedindo-o de escapar e desviou o olhar. Seus olhos observando um determinado lugar com cuidado. Foi o mesmo lugar que ele jogou, Deadlandamer, naquele lago que estava cheio de sangue e carne. O sangue era uma substância perfeita ao lado da terra e dos ossos para criar o que vai aparecer a seguir. Meros segundos depois, John sentiu isso chegando. Olhar. Ele apontou para a localização do Deadlandamer, e aqueles que estavam curiosos o suficiente olharam para onde ele apontou. Com certeza alguma coisa estava fora do lugar. Das poças de sangue e cadáveres, algumas criaturas começaram a se formar. É como se a realidade distorcida estivesse criando uma abominação própria. Aqueles que viram isso sentiram um calafrio de terror em seus corações. Depois que se formou, 7 criaturas colossais se levantaram com formas não naturais. A princípio, pode-se confundi-los com Frostiatronaches muito feios, mas seu brilho metálico revelou o que eles são. Atronaches de ferro. Era como se um monte de pontas de metal se juntassem e formassem um Atronache. Se isso não é a coisa mais legal do mundo, então não sei o que é. João disse. Essas criaturas naturalmente afiadas deram seus primeiros passos em direção ao campo de batalha que tinha numerosos mortos-vivos vagando por aí. Sem saber o que fazer, eles apenas ficaram parados. João levantou as 2 mãos e pediu suas marcas em ambos, Sunder e o Deadlandamer. Os 2 martelos voaram e foram arremessados na direção de João até cair em suas mãos. João segurou Deadlandamer mais perto e falou com ele. Matar. Com essas ordens, as máquinas de morte em espera moveram-se com hostilidade contra os inimigos de seu criador. Por mais insensíveis que parecessem, um movimento foi suficiente para esmagar um monte de zumbis de alto nível. Você não vê? A quantidade pode ser boa, mas a qualidade. Essa é a beleza da supremacia. João falou com o necromancer antes de deixar cair o martelo em sua cabeça. Nos 10 minutos seguintes, toda a legião de mortos-vivos não existia mais. Bênção de Boitá, Berserk, recebe metade do dano e causa dobro do dano em um estado de espírito feroz, ativo. Kirin Saga capítulo 484. A profecia de Bejon sempre pensou que se ele recebesse uma bênção Sishogorat, seria uma bênção Berserk, mas acabou sendo algo diferente do que ele pensava. Mas agora, ele finalmente recebeu uma bênção Berserking do guerreiro Dedrick Prince, Boetha. Como um viciado em adrenalina, João perderia a emoção de muitas coisas se acostumasse. É por isso que uma bênção Berserking foi uma resposta às suas orações. Infelizmente, Berserking teve alguns dos efeitos colaterais mais desagradáveis. Primeiro, fazia o corpo de João parecer que estava em uma orgia com algumas gigantes do sexo feminino. Mesmo João não tinha certeza se ele poderia lidar com uma carga tão pesada. Em segundo lugar, ele teve uma ressaca muito desagradável que parecia que sua cabeça estava sendo hospedada no filme Sal por 3 execuções consecutivas que envolviam aquela armadilha de urso reverse de partir o queixo. Ele teve que passar por um tratamento anti-ressaca de emergência que se revelou um desafio. No final, Jó se recuperou e aprendeu a ter cuidado com tanto poder de agora em diante. É mais uma bênção de dano físico, o que o torna bom para situações desesperadoras. No entanto, por enquanto, João terminou de brincar, e brincar com isso significa enlouquecer e assassinar em massa pessoas más. Ele teve que juntar suas coisas e ir atrás da pirâmide Ansei. Com a cidadela de Ebonarm protegida e sob o comando de um Battlelord adequado, João teve que liderar seu esquadrão no deserto novamente para resgatar os anciões da cidadela presos no Vale da Pirâmide de Ansei. Isso também significava invadir a região de Deaisand com uma grande força, a coisa que pode se tornar fatal com o menor acidente. Ele teve que enviar Nefertiti para explorar pessoalmente primeiro. Ele então liderou uma força de 200 Undine Chargers e 300 Citadel Adepts na região após consertar a Bridge Giovanni que ele fez. É claro que ele encontrou necromantes fortes no caminho e os derrubou usando as táticas mais rápidas e sujas do livro.
Uma das coisas mais importantes a serem observadas foi como ele utilizou Lust para mudar sua aparência a cada poucos minutos desde a batalha na frente da cidadela. Todos aqueles que ele mata são seguidores de Clavicus Vilruman e Marco, o que significa que suas almas estão condenadas a qualquer entidade superior. A ideia de vários indivíduos fortes causando estragos nos planos dessas entidades superiores os fará agir mais devagar, o que ele precisava no momento, pelo menos até que Karen e o General Cassia chegassem com grandes forças. De qualquer forma, João conseguiu alcançar o centro da areia morta até o Vale da Pirâmide apenas para encontrar um verdadeiro desafio esperando por ele. O Ormkut tinha seus Master Necromancers e Archnecromagias para lutar contra os Masters of Tice e Tadeu ou Febunarm. Para resumir o resultado, foi terrível. A espada e o arco Battlelords foram mortos. O Sword Battlelord destruiu seu próprio corpo após a morte, mas o cadáver do Bull Battlelord foi levado pelos Necromancers e estava sendo mumificado. O outro Battlelord, que são os Battlelords Cajado, Lança, Sabre, Marcial e Mágico, bem como o chefe de guerra da cidadela. É seguro dizer que João usou suas melhores táticas para se livrar do irritante zombie Bull Battlelord antes de matá-lo e prender sua alma em um recipiente seguro que ela não foi puxada de volta para a formação Soulsnare. Em relação aos necromantes, Mirren e Miranda tiveram que mantê-los pagos enquanto Isa derrubava os mais fracos entre eles pela lança da misericórdia amarga, para diminuir seu poder de fogo. Funcionou no começo depois que ela matou 3 mestres, mas o número desses mestres era muito grande. Isa estava prestes a ser morta se não fosse pelo plano mestre de João funcionando no último momento. Ele fez Nefertiti esgueirar-se com ele e, Ira, através do mundo das sombras, Urat, apareceu no meio do exército de mortos-vivos e gritou seu uivo da morte, reivindicando a maioria dos mortos-vivos sob seu controle e assassinando 2 mestres em um golpe de espada. Os restantes eram de João. Na sombra, ele preparava um grande feitiço só para eles. EMP, esse era o seu nome e significava Electromagical Pulse. Um nível mestre devastador que não tem como alvo as formas físicas, mas sim as formas astrais. Assim que o pulso eletromágico acontecer, todos os pontos de energia nos corpos dos hostis enfrentarão um desligamento temporário até que eles se controlem. Esse curto tempo é suficiente para bater mais de uma dúzia de mestres. E foi assim que as coisas aconteceram. João apareceu de quem sabe de onde e caiu no chão com seu feitiço quebrando as fileiras dos mestres. Ele então moveu suas mãos ao redor de pescoços quebrados antes de pegar sua espada para cortar esses pescoços. Por enquanto, a maioria dos mestres do Ormkut no deserto de Alikr foram derrotados, mas alguns escaparam e um sinal foi dado para um exército maior de mortos-vivos que viria. Desta vez, até o próprio João foi levado em consideração várias vezes e eles tiveram que abandonar a pirâmide Ansei e recuar para a cidadela. Claro, depois de salvar os anciões da cidadela. Mestre ponto de exclamação barra inversa Isa ponto de exclamação barra inversa Isa viu Nagla e correu em sua direção quase tropeçando como uma criança. Isa. Eu vi. Eu vi ponto barra inversa sim. Eu sei o que você viu. Eu também o vi. Isa acalmou seu mestre. Os Elder Battlelords estavam em má forma depois de muito tempo em reclusão do mundo na pirâmide Ansei. Onde ele está? Não o vemos em lugar nenhum. João perguntou a Nagla. Zain. L. Esse não é meu irmão. Eles roubaram o corpo dele como os outros mortos-vivos. Isa tentou acalmar Nagla. Não, você não entende. Nagla implorou para ouvir. Ele falou comigo antes de matar Farid e Nidal. Nós sabemos que ele pode falar. João disse. E ele levou Zara. Nagla disse. Isso foi um choque absoluto para eles. O que ela disse agora fez Isa e os outros congelarem. Zain veio e levou sua esposa Zara. O que está acontecendo aqui? Era parte de um grande esquema ou plano ou... Zain estava se lembrando de coisas como ser um cadáver movido pelo amor. Um cadáver pode sentir amor? E se acontecer? Ele é realmente apenas um cadáver. Era seguro supor que isso é o que está acontecendo na cabeça de todos. Não.
Não pode. Ele tentou me matar. Surpreendentemente, Isa foi a primeira a negar. Os outros logo caíram em si depois de ouvir o que Isa disse. Matar você? Nagla foi pego de surpresa. Sim. Em Elsewhere, nós o encontramos em um trabalho e o perseguimos por 3 semanas até aqui. Ju. Krillon foi ferido pelo veneno da lança da serpente. Alguns poucos poderiam utilizar a lança da minha família para fazê-lo produzir veneno, com certeza foi Zayn, mas ele passou por algo horrível. Isa continuou falando sobre a situação de Zayn ainda. Isso não explica por que ele sequestrou Zara. João disse. Ele não fez. Nagla disse. Mulher, eu vou bater em você. Ela foi sozinha com ele. Nagla continuou. Oh. João estava envergonhado e surpreso, mas a situação era muito complicada para ele se importar. Então, ele simplesmente a deixou ir com ele. Miranda perguntou. Não, ela estava conosco até que ele apareceu. Uma vez que ela o viu, ela não conseguia mais pensar direito e ele a pegou. Estávamos todos muito atordoados para fazer qualquer coisa, mas o estrago já estava feito e ele a levou embora. Fora isso, não sei. Nagla não parecia bem enquanto segurava a cabeça. Então eles foram embora. João teve um mau pressentimento sobre isso. Podemos rastreá-los. Inversa. De repente, do lado, um homem veio e interferiu. Ele era um Redguard com cabelo cor de bronze, tranças curtas e uma barba bem cuidada. E Lindar desça. Inversa. Krillon. Inversa. Vejo que você já passou por isso, amigo. Inversa. Eu fiz. Inversa. Foi Lindar, amigo de João da Cidadela e seu guia nos desertos de Alik'r, que descobriu a pirâmide. Ansei com ele. Você disse que pode rastreá-los? João perguntou. Sim. Durante a luta, quando meu mestre estava perto da derrota, ele destruiu seu próprio corpo para não ser reanimado como morto-vivo, mas também deixou um rastro em Zayn. Eu sei que não sou forte o suficiente para vingar meu mestre, mas posso guiá-lo até a localização exata dele, mesmo que seja em Oblivion. Eu acredito em você, cara. E sinto muito por sua perda. Inversa. João deu um tapinha no ombro de Lindar e sentiu vontade de fazer algo sobre a situação, mas o assunto de Zara pode ter complicado as coisas em um grau estranho. Um guia será útil. Inversa. Naquela época, outra pessoa se intrometeu. O que foi? Baixinha. Inversa. João virou-se para Beth, que agia como alguém importante. Isto é, Lindar e Nagla reagiram ao súbito aparecimento de Beth. Beth estava lá com Nefertiti parada atrás dela. As duas garotas pareciam ter formado algum tipo de vínculo que fez Nefertiti concordar em levar Beth por seus portais das sombras. Essa garota é Beth, profetisa de Boetia. Ela é esquisita, mas é apenas uma pirralha. João apresentou. Então, o que você estava dizendo? Eu estava dizendo que um guia será útil, mas há mais coisas que você precisa saber, certo? Inversa. Sim, sobre Zara. Isa estava prestes a perguntar, mas Beth levantou a mão. Sinto muito, mas independentemente do método pelo qual ela foi levada, o motivo que aconteceu foi para mexer com você e fazer você pensar que seu irmão ainda está aí em algum lugar. Beth disse. É, até Isa pensa assim. Mirren disse. Sim, e agora ela tem certeza. O culto do verme levaria a todos os quilômetros extras para impedir a donzela da lança. Então, por favor, mantenha o foco. Além disso, não há alguns feridos que você precisa cuidar? As palavras de Beth fizeram Nagla quase empalidecer. Vou ver minha irmã mais velha. Isa, por favor, me ajude com ela. Ela foi envenenada pela lança de Zayn. Nagla disse. O chefe de guerra foi envenenado? Isa quase empalideceu. Sim. Vamos nos apressar. Inversa. Ouvir que o chefe de guerra da cidadela de Ebonar foi ferido em um estado crítico significava que ações precisavam ser tomadas imediatamente. O chefe de guerra é conhecido por ser um lanceiro forte e João queria conhecê-la, mas Beto impediu. Ela também parou Mirren e Miranda. Tenho notícias para vocês. Ela falou com eles. O que? Inversa. Você se lembra do sonho que eu sempre via?
3 espadas, uma lança e um navio com velas ensanguentadas. Betty perguntou. Sim. Inversa. Acho que entendemos errado. Graças ao campeão de Boitá, fui orientado a olhar tanto para o passado quanto para o futuro para encontrar respostas e pistas. Agora entendo totalmente o sonho. Prossiga. Inversa. A princípio, pensei que significava lança da misericórdia amarga ao lado da lâmina de ébano, a espada da alma e outra espada que se revelará mais tarde, mas me enganei sobre as espadas. As verdadeiras 3 espadas são as Ancient Words do que foram feitas neste lugar, a pirâmide Ansei. Ancient Words eram 3 antigas relíquias Redguard que continham os espíritos de poderosos guerreiros Ansei. Eles foram criados na Primeira Era para combater a ameaça da necromancia no deserto de Alico. De acordo com a explicação posterior de Betty, durante a Primeira Era, quando os governantes Shokudan ainda estavam estabelecendo uma posição no Alico, eles enfrentaram uma grande ameaça de um grupo de necromantes élficos. A lenda afirma que os necromantes daquela época eram muito mais poderosos do que aqueles que vieram em épocas posteriores. De acordo com a tradição Redguard, golpear os mortos carrega consigo uma terrível maldição e é considerado um ato de desonra. Por causa disso, lutar contra a necromancia provou ser difícil. Em resposta, 3 heróis Ansei, Majá, Radan e Elelá se sacrificaram para proteger o Alícar dos mortos ressuscitados. Como parte de uma aliança com Tuaca, eles prometeram suas almas e cada Ansei canalizou seu espírito na lâmina que empunhava em vida. Isso até aconteceu aqui na pirâmide Ansei. Essas espadas ficaram conhecidas como Ancient Words, e desde que os mortos sejam consagrados em nome de Tuaca, eles não poderiam ser levantados nem mesmo pela necromancia mais poderosa. Os Words foram trancados em um depósito subterrâneo fortificado abaixo do Sentinel, conhecido como Cofre Impenetrável, e selados com uma barreira mágica. O espírito de cada Ansei permaneceu ligado ao seu Ward, o que significa que estaria com ele o tempo todo. Agora, precisamos ir até o Sentinela e descobrir um método para usar essas espadas. Temos o campeão de Boetá, que é um mestre espadachim forte, e temos os 2 ex-trabalhadores de Mepala. Eu não sou um bom mestre espadachim, Miranda disse. Nós vamos descobrir alguma coisa. Beta ignorou. E aquela última coisa? O navio rei saiu. João perguntou. Beta respirou fundo antes de responder. Daqui a 3 dias, no dia 20 de Rhinesand, abril, um navio chegará à costa oeste de Hammerfell. Se ele pousar, estaremos condenados. 3 dias depois Isa sentou-se perto de uma fogueira afiando sua lança pensando no que aconteceu. Ela era calma, silenciosa e calculista. Ela estava pensando nas inúmeras lutas que teve nos últimos 3 dias e na próxima. Do outro lado do fogo estavam sentados 2 homens, o sacerdote imperial Moti Kellen e o aventureiro Kagente Nag. Eles ficaram livres e receberam o pergaminho ancião pelo qual vieram. Kellen leu o pergaminho e tinha um rosto calmo digerindo todo o conhecimento que acabara de receber. Ele estava grato pela experiência que viveu ao ler o pergaminho e pelo conhecimento que adquiriu. Agora, era sua vez de contar uma história. Os Elder Scrolls nos mostram o que foi e o que ainda será. E eles me revelaram muito. Ele disse. Poupe-nos de suas histórias, velho, a menos que eles possam afiar lanças. Nosso chefe de guerra está morrendo. Nossos inimigos estão se reunindo para outro ataque. Devemos nos preparar para a batalha. Isa respondeu não querendo que ninguém interrompesse as ideias que ela tinha em mente. Devemos ir, Kellen. Temos o pergaminho que viemos buscar. Este cheira sangue no vento. Nag pediu a Kellen para sair. Paciência, Nag. Ainda tenho palavras para falar aqui. As histórias podem fazer coisas surpreendentes, Spearmaiden, sejam elas verdadeiras ou não. E esta é uma que você deveria ouvir. Vem da grande guerra que quase acabou com o Império. Começou quando os Zig-Elves massacraram cada lâmina imperial. Chamando seu novo admirido Minion, eles e seus aliados varreram a terra, até mesmo capturando a própria cidade imperial. O imperador fugiu para o norte, deixando Cyrodiil para os invasores. Ele respirou fundo e sorriu para Isa, para Nag e para os outros que estavam descansando ao redor do fogo.
Esta é a história de um herói esquecido que mudou o próprio curso da história. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, Solem irmãos.